Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da EBD. E na semana passada nós falamos sobre a lição número 13, que falou sobre um retrato dos falsos mestres. E nessa lição, o autor ele apresentou uma distinção entre a pregação do evangelho e a mensagem enganadora dos falsos mestres. Nós vimos que os falsos mestres eles se caracterizam por baixos padrões morais, se entregam às relações sexuais ilícitas e agem desregradamente. Vimos também que eles se opõem a qualquer tipo de governo, repudiando toda a autoridade constituída. E para os falsos mestres e para os seus seguidores, está reservada a destruição que o Senhor dará. No entanto, os verdadeiros cristãos, o Senhor os protege, o Senhor os livrará. E na sequência, do capítulo 2, que é a segunda parte que nós vamos estudar hoje, Pedro ele faz uma especificação desses falsos mestres. Portanto, hoje nós vamos estudar a lição número 14, que tem por título O caráter dos falsos mestres. O texto ele vai nos apresentar algumas características próprias dos falsos mestres. Vamos acompanhar a leitura do texto bíblico que está em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, verso 10. 2 Pedro, capítulo 2, verso 10. Mas vamos ler o verso 9, que é a sequência do versículo. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância, provocando os desejos libertinos da carne, seduzem o que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Vamos orar? Eterno Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu povo que se reúne para estudar a Tua Palavra. Obrigada porque temos a Tua Palavra diante de nós todos os dias, podemos lê-la, aprender dela e guardá-la em nosso coração.
Obrigada, Deus, pelo Teu Espírito, que é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso guia, instrutor, o nosso amigo. Nós pedimos que o Senhor nos use, Deus, para que as vidas sejam edificadas, que a Tua palavra alcance cada coração e traga crescimento espiritual à vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Pedro, no capítulo 1, ele fala aos crentes aos quais ele se dirige. Essa carta nós já vimos que é uma carta circular, ela não era endereçada a uma igreja específica, mas a várias igrejas. E ele diz que aqueles crentes aos quais ele está endereçando a carta estão firmados na verdade que receberam. Pedro também ele se apresenta como testemunha ocular de Jesus Cristo e o seu ministério, assegurando o fundamento de seus ensinos, explicando para aqueles crentes que aquilo que ele ensinava não era invenção, mas ele mesmo presenciou a pessoa de Jesus Cristo e os seus ensinamentos. E ele reforça também o apego e a firmeza às Escrituras, à palavra dos profetas, visto que Cristo Jesus é o cumprimento das profecias. Isso a gente vê lá no capítulo 1, versículo 19. E agora Pedro fala de um perigo que aconteceu no passado e que também aconteceria dentre a igreja. E o apóstolo Pedro dá essas recomendações aos crentes quanto aos falsos mestres. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, isso a gente vê no capítulo 2, o verso 1, e dentre os crentes surgirão falsos mestres. E Pedro, ele fala do perigo daqueles que torcem o ensino dos apóstolos e das demais escrituras. Então, o cano estava para ser fechado e algumas pessoas se apegavam ao ensino do apóstolo Paulo e por ter temas difíceis, eles distorciam aquele ensino do apóstolo Paulo, e Pedro diz também que faziam isso em relação às outras escrituras. Então aqui o apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele dá um ensinamento para a igreja em como identificar os falsos mestres e também como se prevenir desses falsos ensinos, e dá recomendações para os crentes em relação a esses falsos mestres. Os falsos mestres, eles são colocados na condição de ímpios, para os quais está reservado o castigo para o dia do juízo. Vamos ver o que diz lá em 2 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Então aqui a gente vê que os falsos mestres estão sendo comparados àqueles que são ímpios. E a revista ela vai nos apresentar 5 aspectos das características dos falsos mestres, que são eles: a sua presunção, as suas práticas, o seu prêmio, seus ensinamentos e sua contaminação. A revista ela está muito bem pontuada, então todos esses itens que o apóstolo Pedro ele relaciona, eles estão contemplados aqui na revista, então é fácil de ler e de entender, mas nós vamos dar uma recapitulada com os irmãos acerca dessas características dos falsos mestres. Dentro da sua presunção, nós temos aqui que os falsos mestres eles são atrevidos, ou seja, eles são desrespeitosos, malcriados e desaforados. Está lá no versículo 10, a segunda parte: insolentes
e arrogantes. Então aqui esses atrevidos está relacionado à palavra insolentes. Então são pessoas que desafiam a Deus, que exaltam a si mesmo, que não medem consequências. E o autor ele dá o exemplo de Nabucodonosor e de Herodes, que foram pessoas que praticamente enfrentaram a Deus, são pessoas atrevidas. Os falsos mestres, eles também são arrogantes. Aqui está falando da soberba, aquelas pessoas que se bastam, pessoas que são amantes de si mesmo e têm um comportamento egoísta. Então, a arrogância é uma das características do falso mestre. Eles não temem difamar autoridades superiores. E lá na Bíblia está: tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Difamar é falar mal, e até dos seres celestiais, não tem respeito às autoridades. 2 Timóteo 3,8 fala que dos falsos mestres que se opõem à autoridade e resiste à verdade. Vamos dar uma olhadinha lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é repravada, são reprovados na fé. Então são pessoas que se opõem à autoridade e que resistem à verdade. E a Bíblia também vai comparar os falsos mestres. Aqui o apóstolo Pedro diz que eles são como animais, eles são pessoas irracionais. O autor diz brutos e irracionais, ou seja, eles agem sem discernimento, eles não pensam, eles não refletem, eles agem de acordo com o seu impulso, com as suas próprias vontades, né? Aquilo que lhe traz melhor proveito, que lhe é mais confortável. Então eles agem de acordo com o seu próprio instinto. A Bíblia diz lá no versículo 12, e diz que essas pessoas, elas são nascidas para serem capturadas e destruídas e corrompidas pela própria corrupção. Então nós vimos aí a primeira parte dessas características que estão dentro da presunção. O caráter do homem, ele é transformado quando ele se converte ao Senhor Jesus, né? Então a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Diz que nós vamos nos revestindo do novo e nos despindo do velho. Então, no caso dos falsos mestres, não houve essa transformação verdadeira. Eles agem com aparência de piedade, que nós vamos ver um versículo a seguir. A segunda característica apresentada aqui está relacionada às práticas dos falsos mestres. Primeiro, eles se entregavam à luxúria carnal em pleno dia. E nós podemos ver que os falsos mestres, eles estão sempre ligados à questão imoral, à imoralidade, à vida sexual ilícita. Então essa parte fala exatamente sobre isso. Então aqui o texto está dizendo que eles não se importavam mais de ter as suas práticas da carnalidade mais às escondidas, à noite. Eles praticavam em plena luz do dia. Não há pudor neles, né? Geralmente o autor ele coloca que nos bares, nas boates, se tem aquele ambiente escuro, geralmente para dar essa conotação
mais sexual, mais sombria, para despertar os prazeres da carne. E esses ambientes são mais escuros mesmo, né? Mas aqui está dizendo que os falsos mestres, eles não se importavam, não tinham mais esse cuidado de fazer as coisas às escondidas, faziam as coisas em plena luz do dia. Eles também regalavam-se nas suas próprias mistificações. Lá no versículo 13 do capítulo 2, diz: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer em entregar-se a devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Nós vemos que o apóstolo Paulo, algumas vezes, ele recomendava à igreja o cuidado com aqueles que se embriagavam nos banquetes da ceia do Senhor, né? Pessoas que tinham a prática da gula. Ele até dizia: vocês não comem em casa, né? Vocês querem se saciar aqui na igreja. Então provavelmente ele estava se referindo a esses falsos mestres que estavam ali presentes também, pessoas que tinham essa prática de cometer gulas nas festas que eram promovidas no seio cristão, inclusive na ceia do Senhor. Eles tinham os olhos cheios de adultério, insaciável no pecado. Versículo 14. Olhos cheios de adultério não param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Então, essas pessoas, elas se relacionam com o sexo oposto já pensando, já tendo segundas intenções, tentando seduzir as pessoas com as suas palavras, com as suas atitudes. O desejo dela é de cometer adultério, de criar alguma situação para que se envolva com o sexo oposto. E eles engodavam almas inconstantes, como nós lemos no verso 14. Iludem os instáveis. Então, algumas pessoas, elas não têm firmeza na fé, elas não têm firmeza na doutrina, e essas pessoas são vítimas dos falsos mestres porque caem no engodo da sua palavra, dos seus ensinos, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, essa foi a segunda característica desse caráter que os falsos mestres apresentam, que são as suas práticas voltadas para a imoralidade e para o engodo, para o engano das pessoas. Em terceiro lugar, nós temos o prêmio dos falsos mestres. Aqui é aquilo que motiva os falsos mestres a fazer alguma coisa, o prêmio. É muito bom a gente receber um prêmio. Quando a gente tem um prêmio anunciado, a gente age motivado por conseguir alcançar aquele prêmio. Na carreira cristã não é diferente, nós temos um prêmio também, que é o nosso galardão nos céus, as nossas recompensas celestiais. Então, a gente trabalha arduamente, sabendo que nós teremos uma recompensa lá no céu, pois Cristo Jesus disse assim. Então, nós somos sempre motivados não por receber lucros aqui na terra, mas pelas recompensas que nós receberemos na eternidade. Ainda que nós recebamos também muitos benefícios de Deus aqui na terra. Mas os falsos mestres, eles também têm o seu prêmio, aquilo que os motiva a agir. E a motivação para os falsos mestres é um ganho pessoal, é aquilo que lhe traz benefício, geralmente é dinheiro, é poder, é status. E aqui o autor ele dá um exemplo
de um profeta no Antigo Testamento, que foi Balaão. Balaão, ele abandonou o caminho reto do Senhor, de fazer aquilo que ele devia fazer, por causa de uma recompensa que ele receberia. Então ele foi seduzido por aquela recompensa, o coração dele se inclinou para aquilo e ele se enveredou naquele caminho que não era o caminho reto do Senhor. E aí o autor diz que falsos mestres, eles abandonam o caminho reto, como Balaão fez. Abandonar o caminho reto é se desviar das escrituras sagradas, é se desviar da palavra do Senhor, dos ensinos do Senhor. Então, Deus tem um caminho reto para nós andarmos, que é a sua palavra. Então, quando nós nos desviamos dessa palavra, deixamos de obedecer, de observar esses preceitos, nós estamos nos desviando do caminho reto. É importante nós observarmos que aqui o autor está falando sobre os falsos mestres, mas nós que somos crentes devemos também ter o cuidado de não nos desviarmos do caminho reto do Senhor, sempre observando a sua palavra. Porque acontece que às vezes uma pessoa não é um falso mestre, mas ela se desvia do caminho do Senhor, e isso pode ser muito perigoso para a sua vida, né? E para a vida de outras pessoas também, se é que ela trabalha na área do ensino e da pregação. Os falsos mestres, eles também se extraviam seguindo pelo caminho de Balaão. Seguir pelo caminho de Balaão é agir como Balaão agiu. E qual é o caminho de Balaão? É o caminho da barganha, aquele que negocia a fidelidade a Deus. Quando Balaão foi chamado pelo rei Moabe para amaldiçoar o povo de Israel, porque o povo de Israel havia lutado contra alguns inimigos e o Senhor concedido a vitória. Então eles se acamparam perto de Moabe, aos seus arredores. E aí o rei Balaque, ele ficou com muito medo, muito preocupado que os israelitas pudessem consumir tudo em volta da sua cidade, né? Então ele chamou o profeta Balaão para profetizar contra o povo de Deus. E aí a gente vê no texto que Balaão, ele consultou o Senhor e quis ver com Deus qual seria a palavra para aquela situação. E Deus disse para ele que o povo de Israel não poderia ser amaldiçoado, porque ele era um povo abençoado. Então a gente vê que no começo, Balaão, ele tentou manter uma fidelidade para com Deus, consultando Deus e levando resposta para o rei Balaque. Mas o seu coração, seduzido pela ganância, pela barganha, pela infidelidade, falou mais alto, né? E ele cedeu em criar uma situação que pudesse trazer embaraço para o povo de Israel, ainda que o povo não pudesse ser amaldiçoado. Então nós vemos nessa passagem de Balaão, que Balaão não amaldiçoou Israel, antes o abençoou. Balaão, ele amou o prêmio da justiça, e ele tentou proferir alguma palavra de maldição sobre o povo de Israel, mas não fez isso porque Deus não deixou, Deus não permitiu. E a gente vê aquela situação que ele consultou a Deus, e Deus falou assim: olha, vai com eles. Quando algumas pessoas foram buscá-lo,
e aí no meio do caminho um anjo apareceu e impediu que Balaão prosseguisse, né? E aí nós temos a intervenção de Deus para não deixar Balaão fazer aquilo que não era da vontade de Deus. Mas lá em Números, capítulo 31, verso 16, aconteceu uma situação que trouxe embaraço para o povo de Israel. Número 31, 16. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel porque Deus não deixou. Mas o versículo 16 diz: foram elas... vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. E se nós voltarmos em Números 25, 1, diz: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses seus deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor. Então nós vimos aqui que Balaão, ele aconselhou o povo a casar, os homens a se casarem com mulheres que não fossem do povo de Israel, né? Então esse casamento misto que era contra a lei do Senhor, e o povo foi incitado a essa prática, e aí eles começaram a praticar imoralidade sexual e idolatria. E isso desagradou o coração do Senhor, o povo pecou e trouxe muitos transtornos, e trouxe também uma recompensa desfavorável para Balaão, que foi a sua morte. Então nós vimos aqui que o prêmio, aquilo que motiva os falsos mestres, é o lucro pessoal, é o ganho pessoal, né? É o compromisso com a barganha, o levar vantagem em alguma coisa. E nos nossos dias, há pessoas, líderes que estão nas nossas igrejas, mas que têm andado no caminho de Balaão, que têm barganhado a fidelidade a Deus e têm amado o dinheiro e o lucro, e às vezes é infiel ao Senhor para ganhar vantagens em algumas coisas. E a quarta característica são os ensinamentos dos falsos mestres. Primeiro, seus ensinamentos, eles são inconsistentes, são como fontes sem água. A Bíblia diz que o Senhor é fonte de água viva. O Senhor, ele sacia a nossa sede. O Senhor Jesus, quando esteve ali com a mulher samaritana, ele disse para ela que se ela pedisse, ele daria água viva para ela, porque o Senhor é a fonte de água viva, ele sacia a nossa sede. Mas os falsos mestres, eles são como fontes sem água, eles não podem saciar a necessidade do povo, porque só quem sacia a necessidade do povo é Deus através da sua palavra pura, que é leite, que é alimento, que supre e nutre a nossa vida. Então, para os falsos mestres falta esse alimento espiritual que está na palavra de Deus. Então o povo, ele não é saciado. E são como névoas impelidas por temporal. Eles prometem refrigério, mas nenhum benefício traz ao coração do homem.
E a característica da névoa, ela também impede uma visão clara, uma visão nítida das coisas, atrapalham o sentido do entendimento acerca da palavra de Deus. Então o ensino desses falsos mestres são como névoas, né? Eles não trazem benefícios, crescimento, antes trazem confusão e incertezas no coração do homem. Esses falsos mestres, eles têm ensinos baseados na sua própria arrogância. 2 Timóteo 3,5, o texto que nós já lemos um pouquinho antes, vamos ver, 2 Timóteo 3,5 diz: são esses os que introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie. Não é esse não. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se deles também. Então, os falsos mestres, eles têm aparência de piedade, mas eles negam o seu poder. A Bíblia diz: errais por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o conhecimento, ele é acompanhado com o poder de Deus. E os falsos mestres, eles não trazem em si a manifestação do poder de Deus. Eles têm apenas uma aparência de piedade. E eles são arrogantes, eles têm até umas palavras bonitas, eles podem ter até um cabedal de conhecimento teológico, mas a sua teologia é totalmente distorcida do ensino verdadeiro da palavra de Deus. Então, quando nós fazemos teologia, estudamos teologia, nós temos sempre que ter a palavra de Deus diante de nós, porque a teologia é o entendimento humano acerca da palavra de Deus. Então, nós devemos fazer teologia sempre com a Bíblia, verificando o que realmente a Bíblia diz. Se o que aquela pessoa disse, o que aquele teólogo disse, está de acordo com o que a palavra de Deus diz. E os falsos mestres, ele tem essa palavra bonita, essa palavra que até convence as pessoas, mas elas iludem as pessoas, porque não têm um entendimento correto da palavra de Deus. E nos ensinos dos falsos mestres, eles são também enganadores. O autor diz que a intenção dos falsos mestres, ela não é sincera. Eles fazem uso da prédica, da palavra, para enganar, para criar um engodo. Eles atraem as pessoas para serem enganadas com paixões carnais por suas libertinagem. Eles não trazem a verdade ao conhecimento dos seus ouvintes, mas eles falam sobre tudo, né? Falam sobre tudo, menos o ensino, a exposição da palavra de Deus. Graças a Deus que nós temos tido a exposição da palavra de Deus nas pregações, nos ensinos bíblicos, para que nós estejamos firmados, solidificados, como Pedro disse que aqueles crentes estavam naquelas igrejas que recebiam a carta do apóstolo Pedro. E nos ensinos dos falsos mestres, eles também prometem liberdade àqueles que ouvem, mas o texto diz que, na verdade, esses falsos mestres não podem oferecer aquilo que eles não têm. Eles prometem o que não têm, prometem liberdade, mas eles mesmos não têm liberdade. Vamos dar uma olhadinha lá no verso 19 do capítulo 2, que diz: prometendo-lhes liberdade,
eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Nós vimos lá no prêmio deles que eles são motivados pela sua cobiça, pelo seu desejo de levar vantagem. Então aqui o coração dele está escravo da corrupção. Então ele não pode oferecer liberdade àqueles que o ouvem se o seu próprio coração está aprisionado pela corrupção. E por último, nós temos a característica da contaminação. E aqui essa parte fala dos falsos mestres, mas também fala daqueles que os seguem, aqueles que os ouvem. O versículo 20 diz que eles escaparam da contaminação do mundo. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Então aqui nós vemos que esses falsos mestres, eles, como vimos lá em Timóteo, têm uma aparência de piedade. Então, aparentemente, eles professaram crer na verdade do Senhor Jesus e começaram a se envolver com a religiosidade e até adotando a postura de um ensinador no meio cristão. E eles adentraram neste caminho, mas aí eles se voltam a se envolver com as suas práticas carnais, as práticas da injustiça, abandonando o caminho de justiça de Deus. Por que que isso acontece com os falsos mestres? Por que que a sua vida é caracterizada por todos esses pecados e por todo esse caráter? O versículo 22, ele vai dizer: confirma-se neles que é verdadeiro provérbio, o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então, ele vai fazer aquilo que é próprio da sua natureza fazer, que é pecar. Porque um homem convertido, ele vai buscar a santidade, ele vai buscar o caminho do Senhor, ele vai lutar contra os impulsos da carne. E já uma pessoa que não se converteu verdadeiramente, ele vai fazer aquilo que é próprio da sua natureza, que é pecar. Ainda que ele tenha uma fachada de religiosidade, no seu coração ele ainda não foi convertido. Então a sua vida vai ser uma ilusão, um engano, um engodo, e vai levar as pessoas também a andarem nesse caminho de engano. Eu quero ler aqui com os irmãos a conclusão que o autor nos apresenta, e assim nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Infelizmente, há no cristianismo contemporâneo muitas pessoas como as descritas por Pedro no capítulo 2 da sua segunda epístola. Elas têm procurado aperfeiçoamento espiritual e moral nas práticas religiosas adulteradas. Muitas se têm tornado mestres, pregadores e profetas da sua maneira. Tragicamente, como cães nojentos e os porcos lamacentos, elas voltam ao seu velho estilo de vida, rejeitando o único que pode realmente transformar. Algumas se tornam líderes espirituais, são na realidade falsos mestres, motivados pela ganância e desejos sensuais. Em vista do seu péssimo caráter e perniciosa influência, a advertência de Pedro é clara: mantenham-se longe dos falsos mestres. Os crentes devem ouvir os verdadeiros apóstolos e profetas e não os falsos. Então fica aqui a recomendação para todos nós: mantenham-se longe dos falsos mestres. A nossa igreja tem o zelo e o cuidado
de apresentar a palavra de Deus. E os falsos mestres estão espalhados nas mídias, nas televisões, nas internets, nos rádios, e os irmãos têm que ter discernimento para saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Como é que nós vamos poder saber isso? Nós temos que estudar a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus. Se você sabe que algum pregador, algum líder, algum pastor é de caráter questionável, o irmão não deve nem ouvir essa pessoa. Antes deve se dedicar à leitura da palavra de Deus, se dedicar ao ensino na sua igreja, onde há o máximo de fidelidade e compromisso, para que os irmãos não recebam ensinos enganosos, né? E ler a Bíblia, porque se ouvir alguma coisa que não está correta, você pode então combater o falso ensino com a palavra de Deus, ao invés de absorvê-lo para a sua vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê sabedoria no discernimento daquele ensino que é verdadeiro, daquele ensino que é falso, através do conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Eterno Deus, amado Pai, obrigada pelo estudo que tivemos nesta hora. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para discernirmos o ensino correto, para tanto nos leve à leitura da Tua Palavra, para que tenhamos conhecimento daquilo que é verdadeiro e puro. Traga, Senhor Deus, fortalecimento a cada vida na sua espiritualidade, na sua fé, e que, como aqueles crentes ali do Novo Testamento, sejamos todos fortalecidos na Tua verdade. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Amém. Deus abençoe e uma ótima semana para todos.